preocupados com a segunda vinda de Deus. Eu paciente, seguro somente nos conselhos teus. Tem outros dizendo que ele já veio outra vez. Eu simplesmente prossigo seguro na promessa que ele fez. Não é preciso se preocupar quando Jesus, o Mestre, vir, ele te chamará. Não é preciso se preocupar quando Jesus, o Mestre, vir, ele te chamará. Eu, segundo a palavra, exponho o meu modo de crer, que como a primeira vinda, também a segunda de ser. E vejam que ele saía em busca dos seus, passando na alfândega, chamou seu servo Mateus. Não é preciso se preocupar quando Jesus, o Mestre, vir, ele te chamará. Não é preciso se preocupar quando Jesus, o Mestre, vir, ele te chamará. Um dia em uma viagem, o mestre, cansado de andar, assentou-se junto de uma fonte para se descansar. E eis que uma samaritana na fonte chegou. O mestre já estava atento, esperando por ela, então a chamou. Não é preciso se preocupar quando Jesus, o Mestre, vir, ele te chamará. Não é preciso se preocupar quando Jesus, o Mestre, vir, ele te chamará. O mestre desceu até o mar e viu ali um homem a pescar, lançando sua rede nas águas, buscando sua vida ganhar. O mestre chamou-lhes e logo ele atendeu. Em seguida mais 11 homens o mestre elegeu. Não é preciso se preocupar quando Jesus, o Mestre, vir, ele te chamará. Não é preciso se preocupar quando Jesus, o Mestre, vir, ele te chamará. Quando Jesus, o Mestre, vir, ele te chamará.
Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Eles desejam mais a moda do mundo. E ao fazer isto, nós deixamos tudo frouxo e trazemos o mundo para dentro de casa, para dentro da igreja. E essa é a razão principal de tanta delinquência no dia de hoje. Haveria remédio para isto? Ouvintes, é um desafio terrível para todos quantos se encontram na frente. Na frente de quem? Simplesmente de um grande exército? De uma nação, de um país, de um estado? Não, o desafio é para quem se encontra na frente de uma criança, como mãe, como pai, como responsável, como professor, como instrutor espiritual, como pastor. Essa é a razão de tanta delinquência que temos no mundo. A influência que as crianças recebem é uma influência moderna, portanto mundana. É uma influência que está profetizada na Bíblia Sagrada para o fim do mundo. É uma influência de modas, métodos e princípios que chocam frontalmente com a palavra de Deus. E não pense você que chocar-se com a palavra de Deus seja de menor consequência do que inferno, do que condenação eterna. A Bíblia diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Em outras palavras, sejam pais que influenciem seus filhos a temerem a Deus sobre todas as coisas, a amarem a Deus sobre todas as coisas. O destemor não resulta em outra coisa senão em desrespeito. A falta de temor encerra em estultice, em falta de sabedoria, porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Esta sabedoria que afasta o homem da verdade, do verdadeiro evangelho, é diabólica, é mundana, portanto, é satânica. Ela não conduz ninguém ao temor de Deus. Perdendo o temor de Deus, perde-se o respeito por Deus. Perdendo o respeito por Deus, perde-se o respeito pelas leis, pela esposa, pelo marido, pelos pais, pelos semelhantes, pela vida dos outros. Ah, é verdade.
Estão matando demais. Qualquer coisa, tira-se um revólver, a pessoa aparece morta por ali. Não. Esses são os que estão matando menos. A maioria deles vão se acumularem numa cadeia. Mas e esses fabricantes de cigarro, de bebida alcoólica, os fabricantes da moda, que matam não somente o físico, essas coisas não matam somente físico, mas matam a alma, separam a alma de Deus. Então, qual é a maior carência do dia de hoje no mundo? É arroz, feijão, carne, educação. A educação está aumentando cada dia. Por isso nós estamos tendo aí um trânsito que é uma beleza, respeitoso, nas rodovias, dentro da cidade, nos semáforos, nas faixas dos pedestres. Estão respeitando a vida, no sistema alimentício, nos corantes, na anilina, nos sabores artificiais, não é? É a educação que resolve o problema. Por isso, a França não tem problema. Os Estados Unidos da América do Norte não tem problema, porque não tem analfabeto. A Holanda não tem analfabeto. A Suíça tampouco. Não tem problemas. Não tem crimes, não tem fome, não tem miséria, não tem inferno. Ah, meus ouvintes, a gente fica pequeno diante da verdade. É por isso que ela é aborrecida. Jesus disse, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais esse evangelho de água morna. Jesus te cura, Deus te abençoe. Deus abençoe as autoridades constituídas, eclesiásticas, militares. Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa. Deus abençoa o quê? Deus abençoe através de sua palavra. A bênção de Deus é exclusivamente através de sua palavra. Então a maior carência do mundo, em primeiro lugar, anote aí, são pais pios, pais sinceros, pais honestos, pais casados na lei, na igreja, de acordo com as Escrituras. São pais que dão exemplo, que influenciam sobre os seus filhos, sobre essa pobre menininha bonitinha, inocente. Fique sabendo, ela será pior do que essa mãe selvagem, moderna. Os pais desse dia têm se afastado dos princípios das Escrituras, não faltando para si camuflagem espiritual, cauterização espiritual, dogmas, credos, igrejas, religião. Esse que é o pior mal do mundo. O sal da terra ficou insípido e não serve para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens. O que é que mais eles desejam? É o sabor artificial. É sorvete com sabores que são extraídos de veneno de matar rato. Isso aí é a defesa do consumidor, a defesa do animal da selva, a defesa lá do animal silvestre. Não vê? A defesa do ser humano, da criação máxima. Está comprovado que sabores artificiais são extraídos de venenos, de matar rato, de matar piolho. Está comprovado? Eu já li sobre isso. É coisa séria. São sabores que
são extraídos do veneno do detergente. Onde estão os defensores da criação máxima? Mas o mundo está do jeitinho que teria que estar. Os pais estão do jeitinho que deveriam estar de acordo com as profecias. As mulheres estão obedecendo às Escrituras. Elas estão obedecendo às profecias. Elas estão se vestindo, estão se pintando como Jezabel, como a mãe delas. As igrejas estão exatamente como deveriam estar. Nós, os homens, estamos exatamente como deveríamos estar, de acordo com a profecia, de acordo com o Apocalipse, com amor gelado, um amor formal, um amor conveniente, um amor egoísta. A Bíblia diz que estaria assim, que os homens seriam amantes de si mesmos, que os homens se inflamariam com os próprios homens, abandonando, deixando o uso natural da mulher, e que a mulher, por sua vez, também deixaria o uso natural, e que por isso seriam dignos de morte, aos Romanos capítulo 1. Por isso desejam mais a moda do mundo. E as igrejas fizeram a mesma coisa. E ao fazer aquilo, nós deixamos tudo correr frouxo e trazemos o mundo para dentro de casa, para dentro de nós, para dentro da igreja, para dentro da escola. E essa é a razão que nós temos este dia tão nublado, tão pesado. Agora nós temos que encarar isso de uma maneira bastante respeitosa. A razão de nós termos tantos marginais, tanta delinquência no trânsito, em casa, tanta desonestidade no comércio, a razão de não se poder estabilizar a economia de um país de um potencial tão rico como este, é exatamente isso. Não há temor de Deus no funcionário para com a coisa da nação. Não há temor de Deus nos corações. Portanto, não há respeito, não há honestidade. Essa é a razão. Mas vamos sempre lembrar. Tinha que estar assim. A Bíblia diz que estaria assim. Então, Pedro, o São Pedro, diz que a coisa é com você individualmente. Por que este mau caráter? Muito disto é devido à vida no lar. Aliás, começa no lar. O lar é a forma. Se a forma é redonda, o bolo sai redondo. Se a forma é quadrada, o bolo vai ser quadrado. É a escola. Já constataram que a escola está pior do que a televisão? Uma menininha inocente sai de casa com aquele culto doméstico, com a mamãe orando, começa a trilhar o caminho da escola, então lá ela é vaiada, ela é criticada e é ensinada ao contrário, a ser debochada, a ser uma moleca irresponsável, a não orar na hora da comida, a não buscar a Deus, a não se vestir de acordo com as Escrituras, não falando outras coisas que vocês sabem. A escola é uma necessidade, mas se tornou um mal necessário, porque ela é que se perverte todo o princípio do lar. E nós estamos aí com os deputados evangélicos defendendo, salgando a coisa. E leis e mais leis, todo dia nova lei.
Mas deixemos isso de lado, porque vamos voltar. Tinha que estar assim. O melhor que faz é ficarmos com isso. Crie uma criança no caminho em que ela deve andar. E quando ela atingir a idade da responsabilidade, ela não conseguirá apartar-se disto que você deu, que o ladrão não pode roubar, que a traça não rói. É o tesouro maior que se pode deixar para um filho, para uma filha. Não se apartará na sua consciência. Lá no seu âmago é uma semente plantada. Você ama o seu filho, você ama a sua filha. Por isso você faz o culto doméstico. Você lê a Bíblia sistematicamente com seus filhos, com sua família, em casa. O maior culto que existe em toda a terra é o doméstico. É o culto doméstico. Essa é a maior reunião que existe. É quando a criancinha canta o corinho errado, falando palavras erradas, junto com a mamãe, com o papai. A família ao redor da mesa. Essa é que é a maior reunião. Esse é que é o maior púlpito. Você é o pastor de sua família. Essa é a grande verdade. Você está diante desse desafio. Esse é seu ministério, mulher. Agora, como Paulo disse, você deveria estar em casa cuidando dos seus filhos, ao invés de estar cuidando de salvar almas. Ai, meu Deus! Profetiza no Velho Testamento, sacerdotisa no Velho Testamento, apóstola no Novo Testamento. E Paulo disse que isso é uma abominação. Que ela deve ser uma dona de casa casta, ensinando as mais novas a serem boas mulheres respeitosas para com seus maridos. Mas isso é loucura. Paulo disse: oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus. Fique com isso. A grande carência de hoje do mundo todo são pais pios. Pai pastor, que pastoreia a família, que vai para a escola dominical, que lê a Bíblia com seus filhos, que medita. Pais que são anciãos da família, pais que são patriarcas. Isso pode acontecer, sim, pela fé. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude, você que crê nisso. Te dê saúde, bênção dos céus através de sua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.